A paz do Senhor. As crianças e adolescentes nunca foram tão expostas à violência como tem sido nos dias atuais. Seja como observadoras passivas, assistindo casos sérios nas mídias, seja sofrendo agressões dentro de casa, na rua e até nas escolas. A tragédia na cidade de Suzano, em São Paulo, onde 2 jovens invadiram uma escola e atacaram educadores e alunos, nos faz refletir sobre o papel que os pais, responsáveis e adultos têm exercido com essa nova geração. Por isso, hoje nós vamos conversar com a pedagoga Glauci Maria Leal, que também é coordenadora geral do Departamento Infantil da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, para conversar sobre essa situação. Bom dia, Glauci, a paz do Senhor. Bom dia, Leonardo, a paz do Senhor Jesus. Glauci, essa primeira pergunta, eu queria saber sua opinião sobre essa questão da tamanha violência que está atingindo essa faixa etária. Nós temos visto através das redes sociais, da mídia, um acréscimo maior com relação à violência entre crianças e adolescentes. E nós vemos isso e damos sentido a isso na questão do abandono. Nós estamos vendo cada vez mais crianças e adolescentes abandonados, mesmo estando dentro de casa, tendo famílias, tendo escola, tendo todas aquelas necessidades supridas, que muitas vezes os pais fazem de tudo para suprir, mas infelizmente o abandono, a falta de afeto, o cuidado, o zelo, o amor, a preocupação, o interesse em saber como está o outro, isso está sendo evidente entre crianças e adolescentes. Você acredita também que nessa questão de troca de prioridades, Você troca um brinquedo por um aparelho eletrônico, isso também tem sido uma tragédia para essa geração? Isso aí é o que evidencia, O que está mais predominante hoje não é a necessidade do ser, mas do ter. O que é que você precisa ter? Então, a criança pede, os pais dão em troca, mas a criança também precisa ser valores, precisa ser princípios, precisa ser honestidade, verdade, respeito, obediência. Então, esses valores não têm preço. Eles não se compram em supermercados, em farmácias, eles não se compram em lugar nenhum, eles estão dentro da família e as famílias precisam explorar essas necessidades para que as crianças não troquem essas prioridades, que esses valores venham se tornarem cada vez mais fortes para que hoje não aconteça o que está acontecendo e que não tenham mais problemas futuros também, porque se não parar essa geração, nós vamos ter, não parou, esse caso que nós vimos na mídia social não foi o primeiro e nem será o último. Então, se as famílias não entrarem urgentemente com a questão de atender a necessidade do filho, não de forma capitalista, não de forma assim, só monetário, só comprar, só dar, só suprir materialmente, mas entender que a criança precisa da presença dos pais, precisa deles ali, atendendo aquilo que eles estão necessitando. Você tocou em vários pontos a respeito disso. A gente também pode analisar a questão dos jogos virtuais, mesmo Sim. tendo há muito tempo, mas a gente vê que as crianças hoje, elas veem a violência de uma forma natural, apesar de terem desenvolvido comportamentos agressivos. Como é que os pais podem ter um limite com relação a essa questão dos jogos e de que forma essas crianças podem entender que existe um mundo virtual e um mundo real? Qual é essa diferenciação? Vamos situar a partir da origem dos jogos virtuais. Eles começaram de forma educativa. Ainda lembro quando os meus filhos tiveram o Game Station 1, Game Station 2. E eles tinham aquilo ali como mais um brinquedo, mas não era o brinquedo prioritário. Então, eles tinham a oportunidade de estar na rua, de brincar, de ter outras brincadeiras, de ter amigos na rua, de jogar bola, de ter uma diversidade de interação para que aquelas crianças convivessem e se socializassem entre eles. Entretanto, com o passar dos anos, nós também vamos entender que estamos numa batalha espiritual. Sim. E os jogos passaram a ser uma ferramenta, uma arma de guerra, não a nosso favor, mas contra nós. E os pais que não conseguem ter essa visão espiritual, talvez por não se aperceber, não estarem apercebidos, eles deixaram se levar pelo brinquedo, achando que aquilo ali ia amenizar ou que ia entreter a criança de uma forma lúdica, mas tornou-se uma ferramenta de destruição que a gente está vendo aí.
Então, até que ponto, como você diz, a gente pode diferenciar o que é real e o que é virtual? É acompanhando a criança. Nós não podemos privá-las de ter acesso. Hoje a tecnologia invadiu tudo quanto nós estamos aí vendo na nossa sociedade, da culinária, à medicina, de tudo que a gente pode ver, os jogos estão presentes, né? Os aplicativos estão presentes. Mas aí o que podemos fazer como família é fazer aquela fiscalização amigável, né? Fazer com que as crianças entendam que para tudo tem um tempo, que eles não podem também só se dedicar ao jogo virtual. A gente tem que acompanhar que jogo virtual a criança está vendo, se esse jogo virtual está conduzindo a criança a atitudes agressivas, né? A rejeição dos pais, a falta de obediência, ao abandono. Então, existem vários jogos que são trabalhados para fazerem acontecer isso aí na vida da criança. Então, os pais muitas vezes não estão apercebidos, acabam que quando vão ver, já estão praticamente à mercê daquela situação. Então, o que eu digo aos pais é que acompanhem os filhos de vocês, né? Não deem acesso ao celular 24 horas, não deem... vai colocando o limite, vai colocando a disciplina. O não de hoje é o sim do futuro, né? Muitas vezes os pais têm medo de dizer não, para não desagradar os filhos, para que os filhos não possam... Ah, mas meu filho vai deixar de me amar porque eu estou dizendo não. Não vai. E quantas vezes Deus tem nos dito não e continua nos amando. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Então, temos que corrigir os nossos filhos dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, ensinando e orientando para que eles possam crescer no caminho e nunca se desviar dele. E a gente sabe que as crianças veem o nosso exemplo, né? Como pai, como mãe. E então, no caso, esse é um conselho também para os pais, né? Para que eles também reflitam sobre essa questão de tempo ali, ao invés de estarem ausentes, né? Às vezes no mesmo ambiente, como você falou, no mesmo ambiente com os filhos, dentro da casa, dentro de um cômodo mais distante, cada um com o seu aparelho eletrônico. E o que acontece? A criança traz o virtual para a realidade. A criança traz o virtual para a realidade. Nós tivemos há poucos dias aí aquela realidade da Momo, né? E entrou naquele vídeo orientando crianças a cometer suicídio, a esfaquear os pais e etc, né? A gente não vai aqui discutir sobre isso, mas o real se tornou mais próximo dos pais do que eles pensavam. Então, o virtual hoje está sendo aconselhamentos virtuais para que a criança memorize, para que a criança traga no sentido de vida que ela pode fazer aquilo sim. Está sendo virtual, mas no real ela pode trazer à luz aquilo que está sendo ensinado para ela. Por isso o cuidado, né? Ter esse cuidado para que o perigo que o cerca não esteja tão agravante ao ponto de quando os pais vierem vir já seja tarde. Você acha que o papel dos pais, nesse caso, até inclusive da Momo, é importante eles falarem para a criança, olha, isso daqui é perigoso, ou você acha que é melhor eles dizerem, não, eu não vou mostrar isso para o meu filho? Eu acho importante que sim, que mostre, que a criança precisa ver. O proibir nunca foi um fator muito favorável. Sim. Nós vemos, eu acompanhei crianças desde os meus 15 anos, que eu trabalho com escola dominical, acompanhei crianças desde os 15 anos. E hoje eu vejo crianças que progrediram porque os pais souberam como ensinar o proibido. E crianças que não progrediram porque tudo era proibido, mas não se dizia por quê. Sim. Então a gente tem que fazer esse paralelo, esse equilíbrio entre mostrar a realidade para os nossos filhos. Ó, o problema não está na bebida, o problema está em você consumir a bebida. Né? A bebida está lá, ela não faz nada se você deixar ela ali o dia inteiro. Mas é o ato de consumir, o álcool, a droga, qualquer que seja o vício. Do mesmo jeito o jogo virtual, que se torna um vício. Né? Está sendo tão predominante o vício que há crianças que não estão conseguindo mais sair daquela cadeira, ou daquele sofá, ou daquele momento que o jogo está consumindo todo o seu tempo. E isso se reflete na escola, isso se reflete na igreja, isso se reflete na família, porque nós estamos vendo crianças que não estão produzindo, o cognitivo delas estão cansado, a mente cansada, e elas não conseguem mais assimilar conteúdos, assimilar aquela aula, assimilar aquele projeto. Por quê? Porque a mente já está ali totalmente invadida pelo que é favorável para ele, que é o virtual.
Diante desse cenário, Glaucia, o que é necessário para a população ser despertada, né, a mudar o seu ambiente, a mudar a sua vida e levar a criança, o adolescente para aprender mais a palavra de Deus, o caminho do Senhor? Eu quero dar um recado aos pais, né? Aos pais. Eu sou mãe e acompanhei os meus filhos e posso assim dizer, nenhuma família é perfeita, nenhuma família é perfeita. Mas na medida do possível eu sei que todos os pais tentam manter os seus filhos no caminho que devem andar. Falo aos pais cristãos nesse momento porque os pais cristãos eles já têm o conhecimento da palavra de Deus, eles sabem que nesse momento Deus nos presenteou com filhos. E os filhos devem ser ensinados. Então, nós como pais cristãos precisamos estar alertas, porque não é só o fato da criança estar na igreja. Ah, meu filho está na igreja, está muito bem. Ah, meu filho está no conjunto, está muito bem. Meu filho está fazendo a obra missionária aqui na evangelização, ali, ele está muito bem. Mas a gente tem que estar acompanhando, porque vida diária não é vida na igreja. Vida diária é vida constante com Deus. E as crianças precisam ter essa experiência, os adolescentes precisam ter essa experiência, ao ponto dos pais se sentirem seguros, porque viram os filhos tendo experiência com Deus. Então, o mais importante é que os pais ensinem, acompanhem. Obrigar não vai resolver, né? A gente não pode obrigar que os filhos caminhem naquela direção que nós achamos que é a melhor. Mas nós temos que orientá-los em todas as maneiras, em todas as formas e práticas de vida que eles têm. Então, que aconselhamento a gente dá aos pais não cristãos, mesmo não cristãos, mas que temem a Deus, que têm sua fé em Deus? Acompanhe seus filhos, fica de olho, vê com quem está andando, vê o que está fazendo, como é que está o resultado nas escolas, visita a escola, visita a igreja, visita a família. Ela precisa estar cercada, não super protegida, porque as pessoas confundem acompanhar filhos e cercar filhos. Acompanhar, o filho pode estar distante, mas você está acompanhando. Mas muitas vezes as pessoas super protegem os filhos, mas não cercam de amor, de afeto, de carinho, de abraço, de sensibilidade, ao ponto da criança ter que dizer: mãe, me socorra, porque você está me protegendo demais. Sim. E a superproteção, ela faz mal. A criança não consegue ouvir um não de forma nenhuma dos pais que superprotegem. Eles deixam a criança à vontade e a criança é aquele reizinho mandão, né? Da história de Ruth e Rocha. A criança só manda e os pais obedecem. Então a gente precisa entender que nesse momento que a sociedade passa por essa crise de relacionamentos, mais do que tudo, a melhor relação é a relação familiar. E é a primeira instituição a que Deus formou e que tanto o diabo tenta destruir. Por que é que Satanás tenta destruir a família? Porque ele sabe que a família, ela dá margem a todas as redes sociais do mundo inteiro. Não só as redes sociais tecnológicas, mas as redes sociais mundiais. A criança interage com a escola através da família, a criança interage com a igreja através da família, a igreja é formada de famílias, né? O trabalho, o local de trabalho é formado de famílias. Então, se as pessoas começarem a entender e dar importância ao papel fundamental do pai e mãe nessa formação da criança, com certeza a gente vai reduzir esse número de agressividade, de violência, né? De falta de amor, de desafeto, de abandono que as crianças e adolescentes estão passando. Você falou nessa questão de famílias, mas eu queria falar sobre essa questão da igreja, né? Nós somos mães, levamos nosso filho para a igreja, mas existem muitas crianças que não têm essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus. O que a igreja, enquanto corpo de Cristo, pode fazer para alcançar essas crianças, para fazer com que elas aprendam o caminho do Senhor? Sair das quatro paredes. Se a gente não sai das quatro paredes, a gente não vai ter acesso a essas crianças. Há muitas crianças que não visitam a igreja, há muitas crianças, estamos vendo muitas crianças até sem ir à escola. Então, elas estão em algum lugar e a gente precisa ir em busca dessas crianças, porque criança tem que estar sendo acompanhada. A igreja tem sim o seu papel fundamental, que é ide e fazer discípulos, né? E de ensinar, e de pregar, mas ela tem que ir lá, ela tem que buscar, ela tem que amar, ela tem que cuidar, ela tem que guardar. O papel da igreja é muito complexo. E quando a gente entende que esse papel se estende além das paredes,
a gente consegue invadir comunidades, a gente consegue estar no dia a dia dessas crianças, vendo as necessidades que eles têm. Foi por isso que surgiu, né, de uma forma muito, muito rápida, a gente teve esse projeto de agora entrar nas casas. Vamos às famílias, vamos fazer estudos bíblicos nos lares, vamos fazer plantão domiciliar, vamos entender o que é que acontece ali, porque a gente precisa saber do que é que a criança está precisando. Não é só o espiritual, ela precisa também do social, ela precisa do material, ela precisa atender uma necessidade física, atender uma necessidade, às vezes está enferma, precisa ser atendida. Então, há N necessidades que envolvem uma criança. E o que a igreja puder fazer, estando dentro das possibilidades da igreja fazer, com certeza esse papel se torna bem mais fortalecido e a sociedade vai ver a igreja não como aquele templo que está ali com muitas pessoas só cultuando. A sociedade vai ver a igreja como aquela que vai lá e que atende à necessidade da sociedade. Você falou agora do projeto, né? Do projeto de grupo infantil familiar. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, nesse sentido de quem pode participar, como é o projeto. Leonarda, nós estamos agora com 8 grupos formados, fazendo 9 com o seu grupo também, e esses grupos estão bem fortalecidos. Cada vez que eu vejo os registros do que está acontecendo, eu me encanto com a obra que o Espírito Santo pode fazer, e muito mais do que pedimos ou pensamos. Lares que se abriram, né? Quando eu digo o líder infantil, ele pode abrir o grupo infantil familiar, mas Deus disse que pode ir muito além, né? Nós estávamos numa das ruas ali do bairro de Bodocongó e uma mãe pediu para fazer o grupo na casa dela. Ela não era crente e ainda não é crente, mas ela abriu sua casa. E ela disse, eu tenho 2 filhos e vocês podem trazer mais crianças para cá. E nós levamos essas crianças e formamos um dos grupos que está lá. Então, nesse momento, nossa visão é para o líder. Mas o líder vai, mas a casa que pode se abrir pode ser qualquer família que sente essa necessidade de ouvir a palavra de Deus. E o que Deus está fazendo através dessas crianças que estão aprendendo histórias bíblicas, que estão memorizando versículos, que estão compreendendo o que é oração, o que é intercessão, então nós vamos entrar assim, numa dimensão muito maior. Porque chegará um momento em que elas vão pedir para ir para a igreja. Aí sim, a igreja também tem que estar na posição daquela que abraça, que guarda, que cuida e discipular essas crianças para que elas sejam fortalecidas até que Jesus venha. E aí mudar esse quadro de violência na própria sociedade. Né? Justamente. Nós entendemos que quanto mais invadirmos lares, quanto mais entrarmos nas casas, nós vamos derrubar barreiras. Porque a estratégia do diabo é fechar essas casas, fechar essas famílias e fazer com que ali tem um problema gravíssimo, ninguém entra ali. Mas em nome do Senhor dos Exércitos nós entramos, porque aquele que nos levantou para fazer essa obra, ele é maior. Então a gente tem que entender que nós estamos numa batalha espiritual. E se essa batalha espiritual for vencida, com certeza, ela será vencida, nós vamos armados com a armadura de Deus. Então não há o que temer. Quando alguém diz, é difícil, irmão, fazer um culto no lar, um grupo infantil no lar, porque as famílias estão violentas, agressivas, mas você tem a paz. E aonde a paz chega, a Bíblia diz que ali está repleto de paz. Então nós temos que transmitir essa paz e fazer com que as pessoas entendam que o Espírito Santo habita no meio de nós e que aonde a planta do nosso pé pisar, essa será a nossa. Amém, Glaucia. Que lindo, linda entrevista. Muito obrigado. Só temos que agradecer e crer, né, que essas crianças elas serão alcançadas a cada dia mais. Amém. Glória a Deus por isso. Deixo para todos os pais a recomendação de Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, lança os teus filhos sobre o Senhor, lança a tua vida sobre o Senhor. As causas impossíveis estão nas mãos do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. E eu tenho certeza que o teu filho, que a tua filha, não se afastará da presença de Deus. Porque a presença de Deus é maior do que todas as coisas que esse mundo oferece. Amém. Amém.